Olá, que bom receber você para mais um programa da série O Caminho. Nada fascina mais o ser humano do que conhecer o futuro. E você acha que é possível prever o futuro? Videntes, magos e profetas sempre existiram. Mas como saber se um profeta está dizendo a verdade? Jesus disse no livro de Mateus, no capítulo 24, no versículo 24, o seguinte: porque surgirão falsos cristos e falsos profetas e farão tão grandes sinais que, se possível fora, enganariam até os escolhidos. E agora, como não ser enganado por um falso profeta? Como saber se um profeta está dizendo a verdade? Você sabia que a Bíblia apresenta um teste para saber se um profeta é verdadeiro? Você quer saber qual é? Então continue conosco, o programa de hoje está fascinante. O nosso tema é o caminho da verdade. Deus amado, mais uma vez, Senhor, nos achegamos até a sua casa e diante da sua presença. Nosso coração já sente o Senhor junto conosco. Nós podemos, Senhor, desse lugar de paz, sentir a paz que Ele reflete em nós. Agora, Senhor, nós vamos mais uma vez ouvir a sua voz através da sua palavra, Senhor. Seu Espírito abra a nossa mente, o nosso coração, aumente a nossa fé, e que conforme a porta se abre, nós possamos passar por ela. Esteja conosco, Senhor, com cada um dos seus filhos, dentro das suas limitações, dos seus problemas. Confiamos no seu poder infinito, em nome de Jesus. Amém. Boa noite a todos. Bem-vindos todos aqui, bem-vindos também aos que estão assistindo através da TV Novo Tempo, ouvindo através da Rádio Novo Tempo, você que está na sua casa, na igreja, e que tem acompanhado, como os nossos queridos amigos aqui, cada programa da série O Caminho. Essa é uma série que tem sido muito especial para mim, por causa do meu contato com vocês. Eu não posso ver você pela televisão, mas posso ver esses que estão aqui, não é? E a gente já vai criando uma amizade, uma empatia, né, com muitos de vocês, não é? E é muito bom estar aqui toda noite para podermos falar de Jesus. Hoje, mais uma vez, eu tenho muito assunto para falar, muita coisa, muita coisa. Mas eu acho engraçado que quando eu chego na saída ali, despedindo de vocês, aí tem gente que fala assim: puxa, pastor, é tão rápido, mas a gente fica com vontade de ouvir mais coisa. Eu acho gozado, né? Porque toda noite eu tenho tanto assunto, e falo, e no fim ainda tem gente que acha pouco, não é? Mas gosto não se discute. O meu gosto é assim também. Se eu pudesse, falaria mais. Mas vamos começar. Hoje, o caminho da verdade. Essa série bíblica, ela não só está nos ajudando a estudar a Bíblia e ter conhecimento dela, mas ela também, eu vou dizer assim, ela está escancarando a porta da igreja adventista para vocês que estão aqui e para vocês que nos assistem pela televisão, porque ela está mostrando quem nós somos e como pensamos e no que nós cremos e por que nós cremos nisso. E nós temos procurado mostrar a palavra de Deus e a Bíblia como a base e a prova de tudo isso para vocês. Hoje, de todos os assuntos intrigantes, quantos assuntos intrigantes nós estudamos até agora, hein? Todos, né? Eu tenho dito todos são intrigantes, mas hoje, de todos os intrigantes, esse é o mais intrigante. Acho que não vai ter nenhum mais intrigante do que esse. E por isso ele é revelador, ele atrai a atenção da gente. Vamos lá, começando, o caminho da verdade. O que a Bíblia diz que aconteceria nos últimos dias? E antes da gente ler, só lembrando em que época nós vivemos hoje, segundo as profecias, os estudos que nós fizemos anteriormente. Nós vivemos em que época? Nos últimos dias. E o que a Bíblia diz que aconteceria nos últimos dias? Atos 2, 17 e 18. Desculpa, hoje eu não vou ficar citando todas as referências, porque são muitos textos, tá? Mas os que eu puder eu cito. E acontecerá nos últimos dias, diz o Senhor, que derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos jovens terão visões e sonharão vossos velhos. Até sobre os meus servos e sobre as minhas servas derramarei o meu espírito naqueles dias são esses dias, e profetizarão. Ou seja, a palavra de Deus diz que na nossa época, nos últimos dias, o Senhor derramaria ou derramará ou está derramando o seu Espírito, e esse derramamento do Espírito produziria uma série de coisas, entre elas o dom de profecia.
qual, diz a Bíblia, seria um dos sinais do tempo do fim? Porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, e farão tão grandes sinais e prodígios que, se possível fora, enganariam até os escolhidos. E agora? Duas coisas que parecem assim contrárias, não é? Antagônicas, ou duas coisas que nos alertam. Primeiro, a palavra de Deus diz que nos últimos dias, nos nossos tempos, o Senhor derramaria o seu Espírito e que por isso haveria profetas. E por que você acha que também haveria falsos profetas? Simplesmente porque Satanás lê a Bíblia. É por isso. Ele conhece a palavra de Deus. Você se lembra algumas vezes quando Jesus andou na terra e alguns endemoniados se aproximavam de Jesus e diziam assim: Senhor, filho de Davi, ou filho do Deus Altíssimo, o que o Senhor tem comigo? Por favor, não me expulse daqui, por favor. Ele conhecia Jesus, sabia quem ele era. Ele acredita em Jesus, mas não tem fé em Jesus. E quando Jesus diz assim: nos últimos dias, na sua época agora e na minha época, eu vou derramar o meu Espírito e pessoas profetizarão, Satanás diz assim: haha, já sei. Então, já que vai ter profetas verdadeiros, eu também vou colocar ali o quê? Falsos profetas. E aí eu vou fazer o seguinte, eu vou planejar que lá na frente eu vou fazer tal coisa assim, 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 e eu chego aqui um pouco antes e aviso a esse aqui, que vai ser meu servo, meu escolhido, e ele vai dizer, vai acontecer tal coisa lá na frente. É lógico, porque eu mandei ele dizer porque eu vou fazer, e eu vou lá e faço. E aí vai ter verdadeiros profetas e falsos profetas. E os falsos profetas são apresentados assim, com tão grandes sinais, milagres e prodígios, que se possível forem enganariam até os... É possível eles enganarem os escolhidos? É possível ou não? Aqui diz, se possível fora, enganariam até os escolhidos. Mas vamos lá. Quais são as características de um verdadeiro profeta segundo a Bíblia? Porque se a Bíblia diz que haveria verdadeiros profetas, e Deus que entende, sabe mais do que Satanás, saberia que também haveria falsos profetas, e nos avisou, ele também nos deixa avisado na Bíblia como seriam ou quais as características deles. Mateus 7, de 15 a 23, e esse texto aqui é um texto alerta para mim dos textos que eu prefiro dentro da palavra de Deus. Presta atenção. Nem todo o que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus. Olha que declaração é essa. Nem todo aquele que clama em nome de Jesus, que fala em nome de Jesus, que prega em nome de Jesus ou que chama pelo nome do Senhor Jesus entrará no reino dos céus. Mas aquele que faz a vontade de quem? De meu Pai que está nos céus. Olha só, vai guardando isso aí. São muitas coisas. E ele continua, é o mesmo texto, ele diz assim: muitos me dirão naquele dia, no dia do juízo, no meu julgamento, quando eu voltar, muitos me dirão, Senhor, Senhor. Ele tinha dito, nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas quem faz a vontade do meu Pai. Muitos no dia da minha vinda me dirão, Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? E em teu nome não expulsamos demônios, e em teu nome não fizemos muitas maravilhas, milagres? E então lhes direi abertamente, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Olha só, olha a lista de coisas que essas pessoas fazem. Eles fazem o quê? Em nome de Jesus, profetizam, expulsam demônios e... qual é a outra coisa aqui? Fazem milagres, sinais, maravilhas. Jesus está dizendo para você, filho, você está esperando acreditar em Deus a troco de milagre? Você diz assim, Deus faz um milagre na minha vida e eu vou acreditar no Senhor? Pois toma cuidado, nem todo que me diz Senhor, Senhor vai entrar no reino de Deus, mas aquele que faz a vontade do Pai que está nos céus. E ele chama essas coisas, expulsar demônios, profetizar e praticar milagres, de iniquidade. Iniquidade da Bíblia é o quê? Pecado. Ué, é pecado expulsar demônio? Sim ou não? Ixi, você ficou em dúvida. É pecado fazer milagre, sim ou não? É pecado, qual é a outra coisa? Já esqueci? Profetizar? Sim ou não? Não. Ué, mas por que Jesus disse, vós que praticais a iniquidade? É porque, para Jesus, fazer o bem pode ser fazer o mal. Dá para você entender isso aqui ou não? Simplesmente, vou te fazer uma pergunta. Dá um sorvete, um picolé para uma criancinha chupar na saída da escola, é praticar o mal? Sim ou não? É? Puxa vida, acho que não. Coitado, se tiver algum sorveteiro aqui, vai ficar chateado hoje.
Não é mal, não é fazer o mal. Porém, se eu der um picolé para uma criancinha e dizer assim, ó, vem aqui no meu carro pegar o picolé, e eu levo a criança para o carro e sequestro essa criança, aí eu estou usando uma coisa certa para fazer o mal. Ou seja, fazer milagre não está errado, profetizar não está errado, expulsar demônios não está errado. Mas se eu uso isso para levar as pessoas para não fazer a vontade de Deus, segundo Jesus, ou para fazer a vontade de alguém, ou de alguma filosofia, ou de alguma teoria, se eu uso as coisas boas para levar as pessoas fora da Bíblia e da vontade de Deus, eu estou sim usando o certo para praticar o mal, o pecado, a iniquidade. É isso que Jesus está querendo dizer. Você entende claramente o que quer dizer isso aí? Quer dizer que no mundo tem um monte de gente fazendo milagre, que é fazer o bem, mas está levando as pessoas, está curando a pessoa nessa vida, mas está levando a pessoa à perdição eterna, porque a filosofia que vem por trás daquilo é uma filosofia errada. É isso. Por isso que nós temos que conhecer a palavra de Deus, conhecer a Bíblia. E olha quantas coisas maravilhosas a palavra de Deus tem nos revelado esses dias, não é? Como saber? Vamos prosseguir. Como saber se um profeta é verdadeiro ou falso? 1 João 4,1, amados, não creiais a todo espírito, mas provai se os espíritos são de Deus, porque já muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. Quais as características do profeta verdadeiro segundo a Bíblia? Primeira característica, eu vou dar 5 características, me atrapalhei. Primeiro, ele crê que Jesus é homem e crê que Jesus é Deus. Tem algum texto bíblico aí? Não tem. Quem falou isso? Foi eu. Mas eu não posso estar falando. Quem tem que falar é a palavra. Então vamos lá. 1 João 4,2. Nisto conhecereis o Espírito de Deus. Todo o Espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne e é de Deus. Então Jesus, para essas pessoas, tem que ser homem e tem que ser Deus. Se alguma crença crê que Jesus é só homem e não é Deus, isso não é de Deus. Se alguma crença crê que Jesus é Deus, mas não crê que Jesus se tornou um homem e viveu aqui, também não é de Deus. Essa é a primeira prova, primeira característica. Segunda característica, o profeta verdadeiro produz bons frutos. Vamos lá. Mateus 7, 15, 23, acautelai-vos, porém, dos falsos profetas, que vêm até vós vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Olha lá, os falsos profetas sempre se apresentam como ovelhas, mas por dentro são lobos devoradores. É aquilo das falsas filosofias. E nós, queridos, eu estou dizendo isso várias vezes, porque nós estamos acostumados a dar atenção só ao externo, ao que vai fora. Nós estamos só acostumados a olhar para alguém e dizer assim, puxa, mas ele é tão bom, ele é uma pessoa caridosa, ele levou a vida inteira só fazendo bondade, só levando amor às pessoas, só curando pessoas, só ensinando o bem. Eu não posso acreditar como essa pessoa pode ser julgada má por Deus. Não pode ser. Ele não é mau, ele é bom, mas Deus está dizendo, conheça a filosofia que vai por trás. Eles têm que fazer a minha vontade, eles têm que dar bons frutos. E o que é dar bom fruto? Veja só, por seus frutos os conhecereis. Porventura colhem-se uvas dos espinheiros, os figos dos abrolhos. Assim toda árvore boa produz bons frutos, e toda árvore má produz frutos maus. Então, o profeta verdadeiro produz bons frutos. Quais são os bons frutos segundo a Bíblia? Gálatas 5, 22. Presta atenção, eu vou ler meio rápido, mas nós temos que prestar atenção em cada um. Primeiro, o fruto do Espírito é amor, alegria. Só um pouquinho. Você é batizado no Espírito Santo? O assunto de hoje não é esse. Mas eu quero chamar a atenção, vou fazer um parêntese aqui. Se você conhece alguém que é, ou diz que é batizado no Espírito Santo, mas não tem o fruto do Espírito, que são essas características, ele não pode ser batizado do Espírito, não deve ser. Veja só, alguém que é batizado no Espírito tem amor, tem alegria, tem paz, tem paciência, tem ternura, tem bondade, tem fé, tem mansidão e domínio próprio. Não pode ser batizado no Espírito e bater na esposa, nem gritar com ela, tá bom? Gálatas 5, 22, vamos lá. Alguém que produz todos esses frutos
mas não crê que Jesus é homem e é Deus, pode ser de Deus? Por quê? Uma característica depende da outra. Aliás, as 5 são importantes. E quando chegar no fim das 5, você vai ver que tem um slide aí dizendo, todas as 5 têm que estar presentes, certo? Então, não pode ter essa sem a outra. Se alguém é só isso, produz bons frutos, mas não tem o resto, não crê que Jesus é Deus e é homem, não adianta. E se ele não tem o resto também. A segunda característica ainda, nisso conhecereis o Espírito de Deus. Todo o Espírito que confessa que Jesus veio em carne é de Deus, é a repetição daquele verso, mas eu pus porque eu vou continuar, é o verso seguinte que eu não tinha lido ainda. E todo o Espírito que não confessa a Jesus não procede de Deus, pelo contrário, este é o espírito do anticristo, a respeito do qual tendes ouvido que vem e presentemente já está no mundo. Ou seja, se ele não confessa a Cristo, Cristo como Salvador, ele não pode ser de Deus. Quem confessa que Jesus é homem e é Deus, aceita tudo que Jesus diz, como por exemplo, quem confessa Jesus como Deus e como homem, aceita tudo que Jesus diz. Olha agora algumas coisas que Jesus diz na palavra, e que nós estudamos esses dias. Jesus diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Ou seja, se existe algum profeta que diz, não, você pode aceitar qualquer Deus, pode ser Buda, pode ser Maomé, pode ser qualquer um, você pode aceitar, existem muitos caminhos, todos eles levam a Deus. Esse profeta não pode ser de Deus, porque ele não confessa a Jesus Cristo como o Salvador, porque Jesus disse, eu sou, ninguém vem ao Pai senão por mim. Primeira coisa, Jesus diz também, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Ou seja, se alguém diz que é profeta, ou que faz milagre, ou que expulsa demônios, qualquer coisa dessa, se ele não aceita a palavra, a Bíblia, como a verdade, também não pode ser. E se aceita só uma parte, diz assim, não, a Bíblia está defasada, precisa de uma mudancinha, eu aceito isso, mas não aceito aquilo, isso está certo, mas não aquilo, isso é fábula. Não, toda a Escritura é inspirada por Deus, como nós já estudamos. Jesus diz, eu sou a ressurreição e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Jesus diz, o caminho para a vida eterna é a ressurreição, e eu posso dar a vida para você, porque só eu tenho a vida eterna para dar. Aliás, ele diz, quem tem o Filho tem a vida, quem não tem o Filho não tem a vida. E diz mais, se me amardes, guardareis os meus mandamentos. Olha quanta coisa Jesus disse. Ou seja, se um profeta, ele diz que é profeta, e se ele professa ser um profeta verdadeiro, ele tem que ter essas características, aceitar a palavra de Deus e tudo isso aí. E você pode aplicar tudo isso a qualquer profeta que você conhece. Pense em algum profeta e pense, será que ele tinha isso? Mas tem mais coisa, vamos lá. Terceira característica do profeta verdadeiro, Deuteronômio 18, 21 e 22. A sua palavra tem que se cumprir, a sua profecia. E aqui diz assim, e se disseres no teu coração, como conhecerei a palavra que o Senhor não falou? Ou seja, como você vai conhecer a profecia falsa? Quando o profeta falar em nome do Senhor e essa palavra não se cumprir, nem suceder assim, esta é palavra que o Senhor não falou. Com soberba falou aquele profeta, não tenhas temor dele. Ou seja, a palavra do profeta de Deus tem que se cumprir, mas será que existem falsos profetas que falam coisas que se cumprem também? Ah, tem também, por causa daquilo que eu falei. Satanás fala uma coisa que vai acontecer daqui 5 dias, aí ele prevê agora e vai lá e faz acontecer depois, certo? E aí isso é assim, por isso tem que ter as outras provas, e todas têm que estar juntas, não pode ser uma só. Quarta característica, ele tem que viver em conformidade com a Bíblia, com a palavra de Deus, Deuteronômio 13, de 1 a 3, quando o profeta ou sonhador de sonhos se levantar no meio de ti e te der um sinal ou prodígio dizendo, vamos após outros deuses que não conheceste, e sirvamo-los, não ouvirás as palavras daquele profeta ou sonhador de sonhos, porquanto o Senhor vosso Deus vos prova, para saber se amais o Senhor vosso Deus com todo o vosso coração e com toda a vossa alma. Olha só, quando um profeta diz assim, olha, tem outros senhores, outros deuses, outros salvadores, outros caminhos, ele diz assim, não ouça a palavra desse profeta, porque essa palavra não é do Senhor. Ainda na quarta característica, a lei e o testemunho, se eles não falarem de acordo com a lei e o testemunho, jamais verão não vão se salvar.
Quem não falar de acordo com a lei e com o testemunho, e ambos estão dentro da palavra de Deus, um profeta que não fala assim, não é profeta de Deus. Dá para você entender, não dá? Eu acho que está muito claro. São muitos textos, né? Mas a palavra de Deus é assim, ela é dinâmica. Quinta característica, as visões do verdadeiro profeta são acompanhadas de alguns fenômenos físicos. E eu tinha posto todos os versos, não pus porque não ia dar tempo de ler, só pus a referência. Daniel 10, todos eles, Daniel 5, 10, 5, 10, 9, 10, 17 e 10, 8. Ele permanece de olhos abertos durante a visão. Enquanto ele está de olhos abertos na visão, ele não vê nada do que acontece aqui, porque Deus está dando uma visão e mostrando para ele. Ele não respira enquanto isso, ou seja, olhos abertos, não sabe o que acontece ao redor e não respira durante todo o tempo da visão. Sente-se fraco após a visão. E veja só, tem visão que demora muito tempo, sabe? Mas ele não respira. Isso é uma coisa que vem de Deus. Agora veja, as 5 características anteriores, todas aquelas outras, precisam estar presentes juntas dentro das características de um profeta verdadeiro. Agora, na Bíblia, a igreja é representada pela mulher. Já ouviu falar isso ou não? Já ou não? Jesus mesmo diz assim, que o casamento dele, no fim do mundo, a volta dele é representada pelas bodas. O casamento entre o noivo e a noiva. Quem é a noiva? É a igreja. E a mulher, na Bíblia, em profecia, é representada, a igreja é representada pela mulher. Apocalipse 12, 17. E o dragão irou-se contra a mulher. Quem é o dragão? Satanás. Nós já lemos em textos anteriores, né? Em Apocalipse, o dragão, a antiga serpente, que é o diabo e Satanás, assim diz a palavra de Deus. Satanás irou-se contra quem? Quem é a mulher? A igreja. E foi fazer guerra ao remanescente da sua semente. O que é remanescente? É o restinho. Remanescente é um restinho de gente. Isso é um remanescente. Ou seja, deu uma enchente numa cidade inteira e só sobrou um remanescente, matou um monte de gente, sobrou um remanescente. Remanescente é um restinho de gente, ou seja, o dragão se irou contra a igreja, a mulher, e foi fazer guerra ao restinho da sua semente, ou seja, o restinho dos descendentes da igreja. Apocalipse está mostrando Satanás se irando contra a igreja e indo guerrear contra o restante dos descendentes da igreja. E quem são eles? O texto diz o seguinte, isso quer dizer que a igreja tem o remanescente da sua semente. E quem é, segundo a palavra de Deus? Apocalipse 12, 17. E o dragão irou-se contra a mulher e foi fazer guerra ao remanescente da sua semente, até aqui já tinha. Quem são eles? Os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus Cristo. Você está vendo aqui? A palavra de Deus dá a característica da semente da igreja. Pergunto para você, quem é a igreja de Deus hoje na terra? Eu quero saber se tem uma placa assim, se a Bíblia deu uma placa. A Bíblia não deu uma placa de uma igreja. E eu não posso dizer para você assim, a igreja de Deus hoje na terra é a igreja tal, é a igreja tal. Deus tem 2 representantes da sua igreja na terra hoje. Uma parte ele chama de igreja invisível e outra parte, o remanescente da semente da mulher, o remanescente da igreja verdadeira. Veja só, quem é a igreja invisível de Deus hoje? As pessoas de todas as religiões do mundo, sinceras de coração e que estão por aí espalhadas. Aliás, Deus tem um texto na Bíblia que diz, olha, muitos que são do meu rebanho não estão aqui, estão fora, é o que Deus fala. E isso quer dizer 2 coisas para mim, que lá fora, nas outras religiões, existe muita gente que vai se salvar, certo ou errado? E existe muita gente que vai se perder, certo ou errado? Certo. Como é que eu posso saber quem vai se salvar, quem vai se perder? Eu não posso, Deus é quem sabe, porque eu não posso ver o coração. Segunda coisa, isso me diz que nessa igreja aqui, na igreja adventista, tem muita gente que vai se salvar, certo ou errado? Mas também tem muita gente que vai se perder, porque tem sincero aqui e tem lá, e tem gente não sincera lá também e gente sincera lá também. Dá para entender, não dá? Agora, Deus dá a característica do remanescente da igreja. O que é o remanescente? Ora, o plano de Deus
para nos fazer mais felizes nessa terra. O plano de Deus para guardar a palavra, o evangelho dele e pregar para o mundo hoje, foi a igreja. Jesus fez a igreja. E Deus diz: eu vou dar para você as características daqueles que ainda guardam a característica da igreja que eu criei lá atrás. Dá para você entender o que eu estou te dizendo? Ou seja, você pode ser um cristão sincero em qualquer igreja, e Deus vai reconhecer você como membro da igreja dele. Porém, se você, com a sua sabedoria, estudar a palavra de Deus, e você quiser saber quais são as características da igreja verdadeira de lá de trás que Jesus colocou, ele diz: eu vou dar para vocês. O dragão irou-se contra a mulher, Satanás está irado contra a igreja hoje, e foi guerrear contra o restinho daqueles que ainda são descendentes da igreja verdadeira. São os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. Isso está em Apocalipse, que é o último livro da Bíblia. Você está entendendo que está no Novo Testamento e não lá no Velho? E está falando de mandamento de Deus e testemunho de Jesus. Mandamento de Deus, você sabe o que é, porque nós estudamos esses dias todos. Agora, o que é o testemunho de Jesus? Apocalipse mesmo resolve, 19:10. E eu lancei-me a seus pés para o adorar, mas ele disse-me: olha, não faças tal, eu sou o teu conservo. Apareceu um anjo para João, e João disse: eu fui adorar aquele anjo, e o anjo disse assim: não me adore, espera aí, eu sou o conservo teu e dos teus irmãos, que tem o testemunho de Jesus. E o que é esse tal desse testemunho de Jesus? Adora a Deus, porque o testemunho de Jesus é o espírito de profecia. Olha como que você junta a palavra de Deus aqui e ali, e a palavra vai se explicando, e ela vai se mostrando para você e para mim. Deus diz: nos últimos dias eu levantarei profetas. Deus diz: cuidado com os profetas falsos. Deus diz: quer saber qual é o profeta verdadeiro? Aqui estão as características dele. Agora Deus diz: agora eu vou mostrar para você como você pode saber direitinho, quando você quiser saber o caminho. Quer saber o caminho? O caminho é esse. O testemunho de Jesus é o espírito de profecia. Ou seja, tem que se manifestar o espírito de profecia aí. Agora veja, o que a Bíblia diz ainda que aconteceria nos últimos dias? Aquele mesmo verso. Acontecerá nos últimos dias, diz o Senhor, que derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos jovens terão visões e sonharão, vossos velhos, até sobre os meus servos e sobre as minhas servas, derramarei o meu espírito naqueles dias e profetizarão. Quem descende da igreja bíblica tem quais características, segundo Apocalipse 12:17? Os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus Cristo, que é o dom de profecia. Eu estudei, essa é uma declaração minha, eu estudei vários profetas na história, em igrejas e em tudo. E de tudo que eu estudei, eu quero apresentar para vocês aquilo que eu estudei e as conclusões as quais eu tirei. E antes disso eu quero contar uma história para você. Eu conheço essas duas pessoas, Dr. Adair, os dois do Rio de Janeiro, e o Dr. Rogério. Dr. Adair, conhecido meu antigo, Dr. Rogério, conhecido de vista há pouco tempo. Quem me contou a história do Rogério foi o Adair, que é meu amigo. E o Adair disse: vou te contar uma história. Encontrei com ele há pouco tempo, uns 2 anos atrás. Fazia anos que a gente não se encontrava. E diz: olha, conheci um médico, o Dr. Rogério, amigo meu. De repente ele estava me contando todo animado que ele estava indo para um congresso de saúde, super animado, que ele gosta de estudar dentro da medicina o quanto o estilo de vida influencia na qualidade de vida das pessoas. E ele diz: rapaz, eu estou indo para um congresso onde vai estar um fera da ciência médica e ele vai apresentar um monte de novas descobertas a respeito do estilo de vida e de como isso influencia na vida. O Adair diz: bom, aí eu fiquei curioso, disse para ele: então vamos lá, o que ele vai apresentar? Olha, tem aqui uma sinopse, um apanhado, isso, e falou um monte de coisa. Doutor Adair, que era membro da igreja adventista, disse assim: ué, mas isso aí não é novidade da ciência. Como não, rapaz? Isso aqui são as últimas descobertas. Ele vai apresentar agora a pesquisa dele. Não, isso aí já foi publicado há mais de 100 anos, mais de 150 para dizer a verdade. Não, mas onde é que está isso? Vou te mostrar. O doutor Adair levou e mostrou alguns livros sobre saúde que foram publicados no século XIX, antes de 1900. E o doutor Rogério ficou de boca aberta.
Mas como é que esse camarada pode agora anunciar que ele... É porque quem escreveu isso aqui não era médico. Então não foi a ciência que publicou. Isso foi escrito por um profeta. E foi escrito lá em 1800 e alguma coisa, mas só foi descoberto pela ciência agora. Que história estranha, não é? No fim eu quero dizer para você o que aconteceu com o Dr. Rogério. Vamos lá. Quem foi esse profeta do qual eu estou falando? Ele viveu a maior parte da vida dele durante o século XIX, entre 1827 e 1915. Aos 9 anos de idade sofreu um acidente que o impediu voltar a estudar, ou seja, com 9 anos saiu da escola e nunca mais estudou. Mesmo assim, escreveu livros na área de educação, e essa é só uma das áreas, depois eu vou apresentar as outras áreas, como o livro Educação, Orientação da Criança, Conselhos aos Pais, Professores e Mestres, e outros livros na área de educação. O que ele fez? Primeiro, algumas evidências. Em 12 de janeiro de 1831, recebeu uma visão e disse que haveria uma guerra terrível e que pessoas que estavam ali presentes com ele, depois de voltar de visão, disse, perderiam seus filhos. 3 meses depois, o então presidente dos Estados Unidos, Abraham Lincoln, convocou o exército e começou a guerra civil nos Estados Unidos, e realmente várias pessoas que estavam ali perderam seus filhos. Essa foi uma profecia. Antecipações da ciência. Em 1897, quando nem se falava do efeito estufa, do qual nós falamos hoje, e do aumento do nível do mar, ele já previa que cidades litorâneas seriam engolidas pelo mar. E isso aqui está na Review and Herald, no dia 19 de 10 de 1897. Ele já falava que o nível do mar subiria e engoliria cidades. Isso nessa data. Descobertas científicas. Em 1950, agora, pouco tempo atrás, esse homem aqui, Ashley Montagu, renomado pesquisador, foi o primeiro cientista a escrever sobre a influência da mãe sobre o bebê no período da gestação. Ou seja, hoje a gente fala muito disso, né? De conversar com o bebê, de fazer carinho na barriga, e o pai vai lá e conversa com a barriga da mulher, e a mulher não vai lá e conversa com a barriga do marido, que a minha mulher nunca fez isso comigo, eu sempre reclamo, vocês sabem, né? Mas veja só, antecipações científicas, porém, 80 anos antes daquele tal do Dr. Ashley Montagu, em 1870, no livro Mente, Caráter e Personalidade, esse profeta já tinha falado sobre a influência da mãe na vida do bebê, ainda dentro do útero materno. Agora, você pode até achar que não é, mas isso soava como uma coisa senil na época. Mas como é que pode? Mas a ciência veio comprovar isso depois. Descobertas científicas. Recentemente, os cientistas descobriram que a cafeína, componente ativo do café e de muitos refrigerantes, altera o ritmo do coração e faz a pessoa ficar deprimida. Ela estimula a depressão. Primeiro ela deixa a pessoa acelerada e depois ela estimula a depressão. E ela está presente no café em muitos refrigerantes. Você ouviu a Maria falando ontem aqui que ela não usa refrigerante, ou Coca-Cola já abandonei há algum tempo, e só usa algum refrigerante no fim de semana? Lembra? Lembra ou não? No último programa? Pois é por causa disso aqui, olha. Eu falei para você que tinha outros segredos da saúde, não é? Em 1905, ela já havia publicado páginas sobre os efeitos maléficos da cafeína. E está nesse livro chamado Conselhos sobre o Regime Alimentar. Quem foi esse profeta? Primeiro, retornando, viveu a maior parte da sua vida durante o século XIX, entre 1827 a 1915. Aos 9 anos, sofreu um acidente e não voltou mais para a escola. Qual era o seu nome? Ellen White era o nome dela. E aqui eu quero dar um parêntese. Porque quando ouve esse nome, muitos irmãos queridos de outras igrejas evangélicas torcem o nariz e dizem, chegou lá. Por isso eu estou dizendo para você, nós estamos abrindo quem nós somos e o que nós pensamos. Eu estou mostrando por que nós pensamos. E eu concordo em você discordar daquilo que eu penso. Desde que você estude e chegue à conclusão, na mesma contrapartida, daquilo que eu estou mostrando para você. Agora, se uma coisa espanta você, ou cria asco em você, ou se alguma coisa não está de acordo com aquilo que você pensa, aí você tem que começar a questionar de novo aquilo que você aprendeu até agora. E se a maneira como você está agindo agora, ela tem a ver com o que você sempre ouviu e sempre aprendeu, ou se está de acordo com o que diz a palavra de Deus.
Porque essas são duas coisas importantes e antagônicas. Elas não convergem, elas divergem. E muitas vezes, aquilo que você pensa, e aquilo que você é, e aquilo que você sente, é diferente do que diz a palavra de Deus. E aí o que você faz? Você segue o seu caminho, ou segue o que diz a palavra de Deus? Agora tem outras coisas que eu quero falar também para você, e que são muito importantes, sobre essa profetisa chamada Ellen White. Por que nós, adventistas, aceitamos que o dom de profecia se manifestou através do ministério dela? Primeiro, todos os testes foram aplicados a ela durante suas visões, e tudo está de acordo com a Bíblia. Pena, eu não posso dar dados históricos aqui para você, mas eu tenho todos eles, tá bom? Testes de tudo isso, de olho aberto, de tudo que eu falei, de parar a respiração, teste de tudo isso aí. Esses testes foram aplicados, e os outros também, de crer na palavra de Deus toda, de todos eles, os 5. Agora veja, seus ensinos são fundamentados na Bíblia. Ela exalta a pessoa de Cristo como Deus e como homem. Os frutos dela são positivos. A sua vida e os seus ensinos estavam em conformidade com a Bíblia e a lei de Deus. O cumprimento das suas profecias, eu mostrei só algumas, mas ela tem muitas profecias, porque você vai ver o tanto de escritos que ela tem também. Os seus escritos, agora aqui, isso eu coloquei esse título assim, ó, devemos estar em constante vigilância. Eu estou falando isso para quem? Para você? Estou falando para mim. Eu estou em constante vigilância com os escritos dela. Eu estou sempre vigiando os escritos dela. E você tem que estar também, seja você membro dessa igreja, membro da igreja adventista ou membro de qualquer igreja. E o que eu fico vigiando? Primeiro, os seus escritos não podem ir contra nada do que a Bíblia ensina. Não pode ir contra nada. Tudo que a Bíblia ensina, o escrito dela tem que estar igual. Porque se for contrário ao ensino da Bíblia, ela passa a ser um falso profeta. Um profeta michuruca. Não é de verdade. Mas os escritos dela não tem nada, não podem ir. Depois, seus escritos não podem ser usados ao invés da Bíblia. Você pode ver que tudo que eu estou ensinando para vocês, eu ensino só de acordo com a Bíblia. Eu não mostrei aqui nenhum texto que ela tenha escrito e disse assim, olha aqui, está se comprovando por quê? Teve lá uma profetisa que viveu no 1820, nasceu em 1827, e que ela disse isso aqui, por isso é verdade. Nada disso. Eu não posso usar nada do que ela diz ao invés da Bíblia, de maneira alguma. Em seus escritos não pode haver nenhuma substituição ao que a Bíblia ensina. Ou seja, ela não pode dizer assim, bem, a Bíblia ensina isso, porém isso foi mudado, e agora o que vale é isso. A Bíblia não quer dizer exatamente o que ela está dizendo, ela quer dizer outra coisa, não. E se algum profeta que você conhece, de alguma religião, diz, olha, essa parte da Bíblia já não é mais assim, e nós temos um outro livro agora que você precisa, temos uma outra Bíblia, diferente dessa daí, porque precisou completar a Bíblia, deixá-la diferente, de acordo com o que Deus mostrou para o profeta tal, já não serve. Tem que ser de acordo com a Bíblia, não pode substituir nada do que tem na Bíblia para colocar outra coisa, não pode mudar a Bíblia é a base. Não pode haver em seus escritos nenhuma nova mensagem ou doutrina. Sabe alguém que diz assim, olha, Deus me deu uma nova revelação, e essa nova revelação diz que vai acontecer isso, isso. Não tem nova revelação. Tudo que tinha que ser revelado já foi revelado na Bíblia por Deus. A Bíblia é a nossa única regra de fé. E aliás, se um dia você decidir se batizar na igreja adventista, o primeiro voto batismal que o pastor vai ler para você e diz, você quer fazer o seu voto batismal? Você aceita a Bíblia como a sua única regra de fé? É o que eu vou perguntar para você. A Bíblia tem que ser a única regra de fé. Não pode ter nenhum texto, nem de Ellen White, e nem de nenhum outro escritor, e nenhum outro pretenso profeta, que diga, isso é regra de fé. Não, não existe nada disso. E é assim que age a igreja adventista, e é assim que eu ajo. E se você ouve alguém dizer, olha, não vai lá na igreja adventista, porque lá eles seguem essa mulher, essa tal dessa Ellen White aí, e eles vão seguindo o que ela fala, e é tudo diferente da Bíblia. Então vai atrás, para você conhecer, para ver se é verdade. Aí você pergunta, ué, mas vem cá, se tudo já foi revelado na Bíblia, para que um profeta? Para que serve isso? Ou você não se perguntou isso ainda? Não dei tempo para você, né? Eu falo, não paro de falar mais, né? Mas vamos lá, vamos chegar lá.
por sua orientação, ou seja, por orientação de Ellen White, foi fundada uma rede de escolas, hoje espalhada pelo mundo inteiro. Você pode ver uma aqui do lado dessa igreja aqui. Quem sabe do lado da igreja onde você está tem uma escola também. E você sabe que a escola adventista está presente no Brasil há mais de 100 anos. E a educação adventista é referência nacional. E isso foi orientado por ela. Olha, vamos fazer uma rede de escola e vai ser assim, assim, assim. E o mais interessante é que a gente tem algumas universidades no mundo que elas são lá no sítio, lá no meio do mato. Você sai de uma cidade, por exemplo, como Arthur Nogueira, que já é desse tamanho, anda mais lá uns 14, 15 quilômetros para o meio do mato, no nada, e você vai encontrar lá uma universidade tremenda com mais de 3.000 alunos. Você pensa, como é que alguém ia pôr uma universidade aqui no meio desse mato? É porque ela diz assim, olha, nós temos que cuidar da educação e cuidar dos jovens, e eles vão morar internos lá, e não vai ser castigo, vão morar os rapazes com os rapazes, as moças com as moças, dormitórios separados, vão aprender princípios cristãos e tal. E por que a educação adventista é procurada? Porque a gente procura passar princípios cristãos que não se acham em outras instituições. Tudo conselho dela. Ela escreveu também sobre saúde, nutrição, relações sociais, administração, evangelismo, e a sua obra-prima sobre o viver cristão feliz se chama... Foi publicada em mais de 150 idiomas. Quem aqui tem o Caminho a Cristo e ganhou aqui nessa série? Quero ver. Levanta a mão. Então, se você quiser saber o que ela fala, um pouquinho, lê o livro que você ganhou. E vê se você encontra lá alguma coisa errada, alguma coisa que está em desacordo com a Bíblia, ou alguma coisa que te leva a pensar algo que não tem nada a ver com o que Deus fala, e você vai ver que está tudo de acordo com a Bíblia. Agora veja, ela escreveu durante a vida dela mais de 100.000 páginas à mão, 5.000 artigos em revistas, 100 livros que estão disponíveis em inglês e em português. Nós temos 70 livros dela. Para quê? Não perguntei para você? Se está tudo revelado na Bíblia, para que eu preciso da revelação dela? Porque ela mesma diz o seguinte, que ela é uma luz pequena, uma luz menor, guiando as pessoas para a luz maior, que é a Bíblia. Só isso. Ela se esforça em fazer as pessoas olharem para a Bíblia e reconhecerem a Bíblia como a única regra de fé. O que aconteceu com o Dr. Rogério? E eu quero terminar aqui, né? O que aconteceu com o Dr. Rogério, aquele amigo nosso? Depois de ele começar a estudar com o Dr. Adair a respeito de quem escreveu aquelas coisas que ele leu, e depois de estudar mais textos dela ainda e ficar extasiado, ele se entregou a Jesus, se tornou membro da Igreja Adventista, e hoje ele é médico em um hospital adventista, lá no Rio de Janeiro. Agora veja, aquele hospital de ontem, ou do último programa, quem sabe você está vendo semanalmente, não é? O hospital de Loma Linda, ele é um hospital da rede de hospitais adventistas também. Tudo indicado, guiado por essa mulher, a quem Deus usou para poder dar para nós princípios e coisas, princípios de saúde e de vida e de educação da família, para nos ajudar a ter uma melhor vida aqui na terra. Porque Deus se incomoda com você. Melhor do que incomoda, Deus se interessa por você. Deus se interessa por mim. Deus quer o seu melhor e o meu melhor. Deus quer olhar os detalhes da sua vida. Ele quer saber se você, marido, trata bem sua esposa, se você, esposa, trata bem o seu marido, se vocês são apaixonados para o resto da vida. Ele quer saber se você, filho, está feliz na companhia do seu pai e da sua mãe, dentro do lar que vocês têm, se tem harmonia aí dentro. Está querendo saber se o alimento que você come é saudável e faz bem para você, de tal maneira que faça com que você tenha uma vida saudável, feliz, alegre, sem problemas. Deus se importa tanto com você e comigo que Ele deu o seu Filho para morrer por você e por mim. Não existe nesse mundo nada mais importante para Deus do que você. E a Bíblia diz assim, porque Deus prova o seu amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Eu fico olhando assim, e como eu disse ontem, né, o caminho lá vai se estreitando. E conforme o caminho vai se estreitando, algumas pessoas pensam, puxa, e agora?
eu estou sabendo dessa coisa, e aquela outra, e o que eu vou fazer com isso? A primeira visão que Ellen White teve foi uma visão de um caminho estreito. É chamada visão do caminho estreito. E ela viu um monte de gente indo assim, rumo ao céu, e lá para o meio do caminho uns desistiam e voltavam, outros paravam, outros caíam, e o caminho é assim. Alguns continuam perseverantes, Jesus está lá no fim do caminho. Outros vão parando pelo meio do caminho, vão desistindo. Outros olham e dizem assim, não, essa verdade é forte demais para mim, não dá. Isso não deve ser verdade, porque não está de acordo com os meus planos. Não está de acordo com aquilo que eu sempre pensei. Eu sempre pensei de outro jeito, não deve ser verdade. Mas quem sou eu para dizer o que é verdade e o que não é verdade? A palavra de Deus é que tem que dizer o que é verdade e o que não é verdade. A palavra de Deus é única e verdadeira. O Senhor Deus demonstrou o seu amor para com você e comigo lá na sua cruz. E não existe maior amor do que esse. O Senhor Jesus deu a vida por você e por mim. Não existe maior demonstração de amor do que essa. Você tem aí o seu cartão de decisão. Pega o seu cartão. Hoje a decisão sua vai ser assim. Senhor, eu quero colocar minha vida nas suas mãos. E se por acaso existe uma verdade assim forte demais para mim, ou contundente demais com aquilo que eu penso, ou no que eu acredito, Senhor, eu não estou pedindo para o Senhor transformar a verdade, eu estou pedindo para o Senhor transformar a mim. É isso. E essa decisão é, Deus, se preciso for, já que o Senhor não pode transformar a verdade, que se ela for transformada vai virar mentira, transforma a mim. É isso. Vamos tomar a nossa decisão na mão, o cartão, a lição, ou a nossa mão mesmo. Vamos colocar para o Senhor. Você pode pegar o seu cartão, a sua mão. Senhor, fazemos a nossa decisão com o Senhor. Mais uma vez, a nossa decisão é, Senhor, ainda queremos andar com o Senhor enquanto o Senhor estiver nos chamando e nos conduzindo. Ó Senhor, se tudo isso que nós estudamos hoje é verdade, Senhor, ajuda-nos a ver isto, a enxergar. Ajuda-nos a sentir isso como verdade também. Se tudo isso for mentira, Senhor, apaga da nossa mente, que nós nem nos preocupemos com isso. Mas, Senhor, se não está de acordo com aquilo que eu acredito, mas é a verdade, muda a mim, Senhor, já que a verdade é imutável. Queremos entregar a nossa vida nas suas mãos, Senhor. Toma-nos pelo seu poder. Queremos ser felizes com o Senhor aqui nessa terra, mas mais do que isso, queremos ter o prazer de podermos, pelo seu poder, ser usados pelo Senhor como instrumentos para levar a salvação a outros. Toma-nos nesse momento, Senhor. Enche a vida de cada filho e filha seu que aqui estão, aqueles sinceros de coração que se encontram com o Senhor. Em nome de Jesus pedimos. Amém. Se você deseja conhecer mais a respeito do plano de Deus para a sua vida, peça agora mesmo o curso bíblico Ouvindo a Voz de Deus e você poderá acompanhar aí na sua casa a série O Caminho. Vamos, escreva para a gente. O nosso endereço é escolabiblica@novotempo.org.br ou, se preferir, Caixa Postal 7, CEP 12300-970, Jacareí, São Paulo. E nós vamos enviar essa série de estudos totalmente de graça. Até o próximo programa. E lembre-se, foi Jesus quem disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim.